Quando entrei pela primeira vez naquela casa, senti um arrepio que não combinava com o calor abafado de fim de tarde. A residência era grande, silenciosa demais, e tinha um cheiro estranho, de madeira úmida misturado com algo doce e passado. A mãe me recebeu com pressa, enquanto o bebê chorava alto no andar de cima. Disse apenas: "Ele chora muito à noite, só não vá atrás da porta do fundo. É trancada, sempre." Sorriu nervosa e saiu. O menino se chamava Samuel, tinha quase 2 anos. Era bonito, olhos enormes e cabelo claro, mas não gostava de ser tocado. Sempre que me aproximava, ele franzia o rosto e apontava para o canto do quarto. "Ela já está aí", sussurrava. Perguntei: "Quem?" e ele virava o rosto. No começo achei que fosse algo inventado, imaginação de criança. Mas com o passar das noites comecei a ouvir o que ele ouvia. Era sempre por volta das 3 da madrugada. O choro começava suave e afinado, como se alguém estivesse imitando o som de um bebê. Mas não vinha do quarto, vinha da porta do fundo, aquela que a mãe pediu para eu nunca abrir. Ouvia-se choro, depois risos, mas não risos normais. Pareciam molhados, como se fossem feitos com a boca cheia de água. E depois, um arranhado baixo, constante, como unhas numa madeira velha. No terceiro dia, deixei o celular gravando enquanto eu dormia. No dia seguinte, quando dei play, quase deixei cair o aparelho. Samuel havia acordado, mas não falava comigo. Falava com alguém. E do áudio dava para ouvir nitidamente 2 vozes. A dele e uma outra mais aguda falando em sussurros. Mas o mais estranho era o final da gravação, quando ele dizia: "Ela vai usar seu rosto hoje." A mãe retornava todas as manhãs, sempre com olheiras profundas e o cheiro de cigarro e perfume barato. Nunca fazia perguntas. Quando mostrei o áudio, ela congelou. Desligou o celular, devolveu e apenas disse: "Você tem coragem de continuar ou prefere ir embora agora?" Na hora, engoli seco e disse que ficaria mais uma noite. Queria entender, queria ver com meus próprios olhos. Na noite seguinte, a casa estava com uma energia diferente. Os cômodos pareciam mais apertados. O relógio parou às 2h57 e quando o ponteiro tentou seguir, ouvi o primeiro sussurro vindo da escada. Não era uma criança, era uma voz de mulher, só que aguda demais. Ela dizia: "Hoje é minha vez. Você dorme na porta." Samuel estava imóvel na cama, olhos arregalados. Ela chegou. Tentei filmar, mas a tela ficava preta. Sempre que apontava a câmera para a direção do corredor, o aplicativo travava. A luz do abajur piscava sem parar, e eu podia jurar que via a maçaneta da porta do fundo girar levemente. O choro veio, mas dessa vez soava dentro da minha cabeça. Não vinha de nenhum lugar específico. E depois, silêncio, longo, sufocante, úmido. Acordei no chão com o nariz sangrando e a blusa molhada. O bebê estava de pé encarando o espelho, mas o reflexo não era o dele, era o meu. Só que sorrindo de um jeito que eu nunca sorri, e atrás da minha imagem no espelho tinha algo. Algo pálido, de vestido antigo, com cabelos cobrindo o rosto e braços desproporcionais. Pisquei e tudo voltou ao normal. Samuel chorava, mas sozinho agora. Achei que estava enlouquecendo, mas a gravação daquela noite ainda estava no celular. Só que agora o arquivo tinha um nome diferente. Aquecimento. Dei play. Era minha voz dizendo coisas que eu não lembrava. "Já faz tempo que eu tô aqui. Cada uma serve por 3 dias. Só falta você." Ao fundo, o barulho de água gotejando. E respiração. Muita respiração. Na manhã seguinte, a mãe não apareceu. Liguei, mandei mensagens, nada. Esperei até o fim do dia. Ao anoitecer, ouvi passos no andar de baixo. Era ela, mas quando subiu não era mais. O rosto era o mesmo, mas o jeito de andar, de olhar, era errado. Muito errado. E ela sorriu para mim como no espelho da noite anterior.
Você aguentou bem. Agora é sua vez de cuidar da porta. Ela passou por mim como se eu fosse um móvel. Não perguntou do Samuel, não disse boa noite. Foi direto para a porta do fundo e a trancou com uma chave que tirou do sutiã. Quando me virei, percebi que a criança não estava mais no quarto. Corri os cômodos da casa sem sucesso. A mulher, agora calada e imóvel, apenas me encarava do fim do corredor. Já tá com ela? Agora você fica. Tentei sair. A maçaneta da porta da frente girava, mas não abria. As janelas todas emperradas. O telefone não funcionava. A tela do celular exibia apenas um fundo preto com a frase "Só 3 dias". Comecei a bater nas paredes, a gritar, a empurrar móveis. Nada fazia sentido. Até que ouvi de novo o choro. Mas agora era diferente. Não era o de um bebê, era o meu. A voz vinha da babá eletrônica. A luz vermelha piscava, e quando aproximei o ouvido, ouvi minha própria voz sussurrando: "Deita de costas, ela gosta de entrar pela boca". Recuei, joguei o aparelho longe. Ele continuou ligado, emitindo agora uma espécie de riso curto e entrecortado. E então ouvi passos no teto, passos pequenos, como se alguém rastejasse sobre as tábuas. Tentei me esconder no banheiro. A lâmpada piscava com um zumbido baixo, irritante. Quando fechei a porta, senti algo gelado na nuca. Um fio de ar entrou por baixo da porta e começou a girar ao meu redor. O espelho embaçou mesmo sem vapor. Letras começaram a surgir na neblina, como se escritas de dentro para fora. Formava uma palavra só: repete. Bati no espelho, que se estilhaçou sem fazer barulho. Um silêncio denso caiu sobre tudo. A casa parecia suspensa no tempo. O celular vibrou. Uma nova notificação. Segundo ciclo. Com o toque, ouvi um grito abafado vindo debaixo da cama do Samuel. Corri até lá e, ao erguer a colcha, vi eu mesma, deitada, olhos abertos, boca aberta, gritando sem som. A mão tremia, pedindo ajuda. Recuei, bati com as costas na parede e escorreguei até o chão. Eu estava ali, mas também aqui. Uma voz sussurrou bem ao meu lado: "É sempre mais fácil quando são parecidas". Olhei para o lado e vi aquela mulher de novo, mas o rosto dela não era mais fixo. Ele se mexia, como um tecido sob vento, tentando assumir o meu. Cada piscada, ela ficava mais parecida comigo. "Você não entende ainda? Você não foi contratada, você foi substituída", ela disse com minha própria voz. Atrás dela, vi o bebê no colo de algo alto, muito alto, que parecia ter braços demais. Os olhos do Samuel estavam pretos, e ele sorria. Um sorriso longo demais para o rosto de uma criança. A coisa o segurava como se fosse uma boneca de pano. 3 noites, e a casa escolhe. Fugi para a cozinha. As luzes estavam todas acesas, mas ainda assim não clareavam o suficiente. A geladeira apitava como se estivesse aberta, mas estava trancada com correntes. Cada porta parecia levar para o mesmo corredor. 1, 2, 3, e voltava para o mesmo ponto. A casa havia se dobrado sobre si mesma. Eu estava presa num loop, num ciclo, num ritual. Quando achei que não aguentaria mais, ouvi uma voz infantil: "Samuel", mas agora diferente. Ele cantava, uma cantiga de ninar, lenta, arrastada, com palavras que eu não reconhecia. A cantiga vinha da porta do fundo, a mesma trancada desde o primeiro dia. E dessa vez, ela estava entreaberta. De lá saía um vapor escuro, úmido, e o som de água gotejando, como uma caverna viva. Me aproximei, devagar, as mãos tremendo. Do outro lado vi um berço, mas o que havia dentro não era um bebê. Era uma cópia minha, com olhos costurados e boca aberta. No peito, palavras riscadas à faca: "Cuida para sempre". E antes que eu pudesse gritar, mãos me puxaram para dentro. Muitas mãos, frias, pequenas, e o mundo apagou. Acordei com o som da campainha. A mãe de Samuel estava de volta, mas não era mais a mesma. Eu a vi pelo reflexo da janela e o rosto dela era o meu. E ela segurava o bebê,
ou algo que fingia ser ele. Eu estava parada no meio da sala, mas também deitada na cadeira, e também chorando no quarto, e também sorrindo no espelho. Agora, toda noite, escuto a porta do fundo se abrindo. 3h20. Alguém novo sempre chega. 3 dias, sempre 3. A casa precisa repetir, precisa preencher. E eu ainda lembro quem eu era, mas cada vez menos, porque agora sou só mais uma das babás da casa. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. O velho elevador do prédio sempre evitava parar no 5º andar. Mesmo quando alguém apertava o botão, ele costumava pular direto para o 6º ou travar entre os andares. Diziam que era defeito antigo, mas eu morava no 4º e podia jurar que toda noite, às 3h20, ouvia passos acima, lentamente cruzando o teto, mesmo quando o apartamento de cima estava vazio. Quando a senhora Matilde do 504 morreu, ninguém percebeu de imediato. Só souberam dias depois, quando a água escura começou a escorrer pelas paredes do corredor. O cheiro foi o que denunciou. Denso, adocicado e quente, como carne esquecida num forno desligado. E desde então, ninguém mais quis alugar aquele andar. Até que ele chegou. Era um homem alto, magro demais, sempre de terno bege e sapatos brilhando. Não usava celular, não falava com ninguém. Morava sozinho no 503. O síndico disse que ele alugou direto com a imobiliária. Nunca pediu nada, nunca reclamou de barulho. Mas os vizinhos começaram a perceber algo estranho. À noite ele falava, por horas, mas nunca se ouvia a outra voz. Eu ouvia pela tubulação. Estava sempre acordado por volta das 3 da manhã. E ele começava a conversar como se estivesse entretido com alguém. Mas as pausas eram erradas. Era como se a outra pessoa respondesse com movimentos ou ruídos, nunca palavras. Uma noite achei que ouvi ele dizer, você precisa de um rosto novo. Esse já não aceita mais o contorno. Depois disso comecei a anotar os horários. 3h20 da madrugada, sempre. As luzes do 5º andar piscavam. Os sensores de presença acendiam mesmo sem ninguém passando. E um barulho de água correndo pelas paredes começava, mas sem vazamento visível. Quando comentei com o zelador, ele apenas sorriu sem graça. Antes era só o velho Maurílio que ouvia isso. Agora é você também. Certa madrugada, ao voltar do plantão, o elevador parou sozinho no 5º andar. As luzes piscaram e quando abriram as portas ninguém estava lá. Mas a sensação de frio foi imediata. Gélida, como abrir um freezer desligado há dias. Quando fui fechar a porta rapidamente, ouvi 3 batidas lentas vindo da porta do 503 e uma respiração, não a minha. As câmeras do corredor nunca gravavam nada à noite. Perguntei ao porteiro. Ele mostrou o arquivo da madrugada anterior. Às 3h20, a imagem ficava cinza por exatos 3 minutos. Depois voltava ao normal. Pedi para ver a gravação do interfone do meu andar. O vídeo mostrava algo que me deixou sem ar. Às 3h23, alguém bateu à minha porta e esperou. Mas eu não estava em casa. Decidi gravar o som da tubulação na noite seguinte. Deixei o celular no modo avião, microfone ligado, apoiado na bancada do banheiro. Quando acordei, fui ouvir. O áudio começava com estática baixa, mas aos poucos uma voz surgia. Era o homem do 5º. Ele dizia, ela voltou fina demais, precisa de mais pele, você já tem nome, ela vai usar. Corri até o síndico. Contei tudo. Ele respirou fundo, me levou até a salinha de arquivos e mostrou a planta original do prédio. O 5º andar não deveria existir. Na versão original, o prédio tinha apenas 4 andares e a cobertura. O 5º foi construído irregularmente, depois de uma reforma mal documentada nos anos 90. Desde então, mortes estranhas aconteceram só ali. Voltei para casa decidido a passar uma noite fora.
Mas ao descer pelo elevador, ele travou no quinto. Fiquei preso entre o 5 e o 6. Luz vermelha piscando. Quando as portas abriram um pouco, vi o corredor completamente escuro. Mas alguém rastejava no chão, bem perto. Um som úmido de pele se arrastando e sussurros que não pareciam humanos. Só consegui ouvir: "Você já foi escolhido." Forçaram a porta do elevador depois de quase 40 minutos. O zelador jurou que o andar estava vazio, que nada apareceu nas câmeras. Mas eu sabia o que vi, ou o que quase vi. A coisa no escuro não andava, deslizava e deixava um rastro molhado no chão. Não falei com ninguém naquele dia, só dormi com todas as luzes acesas. Mesmo assim, acordei às 3h20 com a TV ligada num canal fora do ar. Tentei sair do prédio no dia seguinte, mas meu carro não ligava. Chamei o guincho. Quando o mecânico chegou e abriu o capô, o motor estava coberto por uma substância pegajosa, espessa, de cor cinza, e misturada a ela, tufos de cabelo escuro e fios longos de tecido parecido com pele humana. Ele não quis mais tocar no carro. Disse que nunca tinha visto algo assim. Eu também não. Fui até a imobiliária. Pedi o histórico do morador do 503. O atendente puxou os arquivos e hesitou. Disse que aquele apartamento estava como vago desde 2005. Mostrei vídeos, fotos, registros. Ele confirmou: "A gente nunca alugou esse imóvel. Os donos desapareceram. A última moradora morreu aqui no prédio, no 504. A mesma água escura, o mesmo cheiro doce. Naquela noite, sentei no corredor do meu andar, em frente à escada de emergência. Queria ouvir se os passos vinham mesmo de cima. Levei um copo de vidro, encostei na parede. Silêncio total. Até que, aos poucos, o som de unhas raspando começou. Mas não no teto, atrás da parede, como se algo estivesse entre as paredes, rastejando de lado, empurrando gesso com o rosto. E rindo. Voltei para o meu apartamento tremendo. Deixei a luz da cozinha acesa. Às 3h22, alguém tocou a campainha, mas sem som, apenas a luz vermelha piscando. Olhei pelo olho mágico. Ninguém. Quando me afastei, ouvi um som como se alguém colasse o rosto na madeira da porta. Respiração lenta, densa e uma frase sussurrada: "Seu formato serve bem." Acordei horas depois no chão da sala. A porta estava entreaberta e um rastro úmido seguia até o banheiro. Fui até lá. A cortina da área do chuveiro se mexia, mesmo sem janela aberta. Quando puxei de uma vez, vi algo escrito no espelho em letras feitas com cabelo molhado. Dizia: "O andar é fome." Atrás de mim, o som de algo arrastando unha pelo vidro começou, mas não havia reflexo. Fui embora no dia seguinte. Consegui um carro emprestado, deixei o prédio às pressas. Só olhei para cima uma vez e juro que vi uma figura magra debruçada na janela do 5º andar. O rosto era igual ao meu, mas alongado, com os olhos fundos demais e o queixo estreito, como se alguém tivesse esticado minha imagem num molde falho. Ela sorriu, lento, e balançou a cabeça em negação. Tentei denunciar o que vi. Levaram como delírio. Até hoje ninguém aluga os apartamentos do 5º, mas todas as noites, exatamente às 3h20, os sensores de presença do corredor acendem por 3 minutos. E a luz da escada brilha por tempo maior que o normal, como se alguém demorasse para subir ou estivesse levando algo com muito cuidado. Recentemente recebi uma ligação do zelador. Um novo morador insistiu em mudar para o 503. Não se apresentou. Disse que só ficaria 3 dias. Levou uma mala pequena e mais nada. No segundo dia, o vizinho do 504 ligou para a portaria pedindo ajuda. Ouviu gritos. Mas quando chegaram lá, o apartamento estava vazio. Só havia uma mancha escura no carpete e o cheiro doce. O elevador agora para normalmente no 5º andar, mas ninguém mais mora ali. Quando as portas se abrem, a luz do corredor pisca e dizem que às vezes alguém entra, sozinho,
E o elevador segue viagem, mas sem ninguém apertar os botões. Como se o andar já tivesse escolhido por quem ele quer ser habitado e quem ele quer vestir. Na primeira semana que morei aqui, ouvi alguém assoviando atrás da parede da sala. Eram 3 notas, sempre as mesmas, repetidas com intervalos exatos de 20 segundos. Mas não havia nada no apartamento ao lado. Estava vazio, com o contrato encerrado meses antes. Perguntei ao zelador se alguém havia se mudado. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Se ouvir latido, não responde." Achei que fosse piada, mas no terceiro dia os assovios pararam e começaram os arranhões, sempre por volta das 3h20 da madrugada. Primeiro sutis, depois ritmados, como se alguma coisa passasse a unha ou garra pelo concreto. A parede tremia levemente e o cheiro do ambiente mudava, ficava mais quente, e um odor de pano molhado e pelo suado tomava conta do ar. Tentei bater de volta. 3 batidas secas e imediatamente recebi 3 de resposta, mas não do outro lado. Vieram do chão, bem embaixo dos meus pés. O apartamento era térreo, com piso de concreto. Abaixo, apenas terra e fundação. Me senti sendo observado por algo debaixo da casa. Não consegui dormir naquela noite. O ar parecia denso e a parede parecia pulsar. Na semana seguinte, um novo vizinho se mudou para o apartamento vazio ao lado. Era um homem idoso, calado, de olhos muito claros e movimentos cuidadosos. Sempre usava luvas, mesmo no calor. No primeiro dia, me cumprimentou com um sorriso pálido e disse: "Se ouvir alguém chamando pelo seu nome, não vá. Às vezes, ela tenta copiar." Eu congelei. Não contei nada para ele. Ainda. As noites seguintes foram piores. Agora os arranhões vinham de vários pontos da parede ao mesmo tempo, como se fossem vários dedos finos tentando encontrar um ponto fraco. E o som mudou. Entre os arranhões, ouvia-se algo parecido com respiração. Não ofegante. Era uma respiração profunda, espaçada, quase animal, grave, molhada, como se algo muito grande estivesse imóvel do outro lado, esperando. Gravei os sons com o celular. Quando reproduzi no dia seguinte, o arquivo estava corrompido. Só sobraram 8 segundos. E nesses, entre estática e estalos, ouvi uma voz grave sussurrar meu nome. 2 vezes. Uma pausada, outra engolida, como se dita sem língua. Mostrei ao zelador. Ele apenas murmurou. O outro morador também tentou gravar. Sumiu numa cesta. A casa ficou trancada por dentro. Uma noite, acordei com batidas na janela da cozinha. Quando cheguei até lá, não havia ninguém. Mas a janela estava molhada, como se alguém tivesse encostado o rosto do lado de fora. Uma mancha oval de vapor no vidro. E no centro dela, algo que parecia uma marca de focinho, mas deformada. Como se a pele que tocou o vidro fosse fina demais e tivesse derretido na borda. Voltei para o quarto e me tranquei. A luz da luminária piscava devagar. O ventilador girava mais devagar que o normal. E do canto da parede, onde o gesso encontra o chão, escorriam gotas. Líquido grosso, quase amarelo. O cheiro era de mofo misturado com sangue. Peguei um pano e tentei limpar, mas quando toquei, senti como se o piso estivesse pulsando sob meus dedos. Na manhã seguinte, encontrei o vizinho idoso na garagem. Ele estava parado, olhando para o muro dos fundos. Quando me aproximei, ele disse: "O cimento dessas casas não devia ter ficado aberto tanto tempo. Coisa enterrada não pode ver a luz." E apontou para um ponto do muro. Havia marcas de garras. 3 riscos paralelos, fundos, como se algo tivesse tentado sair dali de dentro. Pedi para ele me contar o que sabia. Ele hesitou. Depois disse: "O último morador escutava um latido vindo da parede. Mas não era latido, era tentativa de fala. Eles sempre tentam aprender o som antes. Eles escutam a gente primeiro, copiam depois.
Quando chamarem por você, vão usar sua voz, mas só erram no final. Sempre prestem atenção na última palavra. No sábado, às 3h24 da madrugada, ouvi alguém bater na minha porta. 6 batidas curtas. Quando perguntei, quem é? A resposta veio com minha própria voz. Sou eu. Tô aqui fora. Abre. Mas a palavra fora saiu alongada demais, como se alguém tivesse dificuldade de moldar a forma. Fiquei em silêncio e ouvi a voz repetir 2 vezes, sempre com erro no final. A voz repetia meu nome como se mastigasse as letras. Quando perguntei, o que você quer? Ela respondeu com uma frase que não fazia sentido. Você tá vazando. Deixa eu entrar para encher de novo. Depois, silêncio. Longo, espesso, como se a casa prendesse o ar. Só depois percebi, o batente da porta estava úmido, umidade subindo pelas frestas e um som oco como respiração vindo do chão. Passei os dias seguintes em alerta. Quase não dormia. Instalei trancas extras, mas as portas pareciam ceder levemente à pressão noturna. O vizinho idoso não apareceu mais. Ninguém no prédio sabia para onde ele foi. O síndico disse que ele sumiu, deixando a porta trancada por dentro mais uma vez. Comecei a desconfiar que o que quer que estivesse atrás das paredes estava começando a sair. Na noite seguinte, abri o microfone do celular e deixei gravando na cabeceira. De manhã, o aparelho estava desligado e encharcado. Quando liguei novamente, havia uma gravação de 12 minutos. Mas não era áudio ambiente. Era um som contínuo, grave, ritmado, como um coração batendo dentro da parede. A frequência aumentava sempre que meu nome era sussurrado. 12 vezes. Tentei deixar o apartamento. Fui até a porta com mala na mão. Quando girei a maçaneta, senti algo enroscar no meu pé. Olhei para baixo. Um fio de cabelo grosso, escuro e molhado saía da fresta inferior da parede e enrolava lentamente na minha perna. Cortei com a chave. Sangrei. O sangue entrou na fenda como sugado. E o som de respiração começou novamente, agora mais perto. Voltei correndo para o quarto. A parede onde ficava o meu espelho estava diferente, como se estivesse levemente inflada, respirando com esforço. O espelho embaçava mesmo sem vapor, e no centro, uma mancha oval começou a se formar. Aos poucos, a forma de um rosto. Mas não era o meu, era o do vizinho desaparecido. Ele tentava falar, e a palavra que saía uma e outra vez era baixo. Na madrugada seguinte, o som mudou. Era como se algo grande tivesse engatado as garras entre os tijolos e começado a puxar. O gesso trincava, pequenos pedaços caíam e a pintura escurecia. A parede tremia como se um animal respirasse dentro dela. Gritei e recebi uma resposta. A voz do vizinho arrastada, morta, dizendo: "Não pare. Se parar, ela assume você." Pensei em fugir por qualquer canto, mas a luz da sala explodiu com um estalo seco. A casa mergulhou em penumbra, exceto por uma fresta que se abriu na parede. E de dentro dela, uma mão, pálida, comprida demais, com os dedos errados, tentou se arrastar para fora. Gritei e corri para o banheiro. Me tranquei lá dentro, ouvindo o som de garras arranhando o chão atrás de mim. Liguei para a polícia, mas a ligação caía sempre na mesma gravação. Linha desconectada. Mesmo com sinal cheio, o ar do banheiro estava cada vez mais úmido. Gotejava do teto, gotejava da torneira fechada, gotejava até das paredes. E no espelho, entre cada gota, eu via flashes. Rostos fundidos, olhos demais, bocas abertas. Todos parecidos comigo. Todos um pouco errados. Depois disso, não lembro como saí. Acordei num hospital 2 dias depois. Disseram que me encontraram desacordado no quintal. A casa estava trancada. Por dentro. Ninguém conseguiu abrir as paredes, que agora pareciam sólidas como pedra. Mas o zelador me visitou. Sentou ao meu lado e disse: "Ela gosta dos que ouvem. Você ouviu demais. Mas se ela ainda não copiou seu coração, talvez ainda tenha volta." Nunca mais voltei lá.
A casa segue vazia, mas o síndico disse que, por volta das 3h20, os sensores de movimento ainda acendem, principalmente quando chove, e vizinhos novos relataram ouvir alguém assobiando atrás da parede. 3 notas, sempre as mesmas. Só que agora o som não vem só de um lado, vem de todos, ao mesmo tempo, como se as paredes estivessem respirando juntas. Na terceira noite, sem energia, ouvi alguém bater na minha parede com cadência. Uma batida longa, 2 curtas. Pensei que fosse o velho casal do apartamento ao lado pedindo ajuda, mas quando cheguei ao corredor, vi o aviso colado na porta. Não bater. Senhora em estado terminal. Perturbações agravam a condição. Achei estranho. Nunca soube de ninguém doente naquele andar. Fazia apenas 2 semanas que me mudara. O prédio era antigo, sem elevador, com escadas de ferro que faziam eco até o térreo. Havia cheiro constante de vela apagada e cimento cru nos corredores. Na primeira visita, a síndica me disse: "A unidade do fundo do terceiro está fechada. Evite parar ali à noite, tem histórico de invasão." Mas no dia da mudança, vi luz acesa por debaixo da porta. Ocorreu pela primeira vez numa madrugada abafada por volta das 3h20. Um som de gemido curto, como se alguém estivesse tentando puxar ar pelos dentes. Depois, um som agudo, não exatamente humano, algo entre o grito de um animal e o ranger de madeira antiga. Acordei com o corpo gelado, mesmo com o calor. Me aproximei da parede e ouvi uma voz sussurrar: "Ela tá quieta, por agora." Na semana seguinte, os gritos se tornaram rotina, sempre à mesma hora. Às vezes vinham abafados, outras vezes tão claros que pareciam ecoar dentro do meu próprio apartamento. Quando fui reclamar com a síndica, ela só me respondeu com um olhar demorado e disse: "Se você ouviu, não precisa abrir, só isso já chama." E se afastou. Passei a reparar que ninguém mais parava naquele andar. No domingo, ao subir com sacolas, vi a porta do tal apartamento entreaberta. Nenhum som, apenas um fio de luz pálida escapando por entre as frestas. Havia um cheiro denso no ar, como papel queimado com perfume barato e algo mais ácido. De dentro veio um som que parecia um choro, mas como se estivesse preso atrás de algo. Um choro fundo, contido, como se a boca que chorava não abrisse direito. Encontrei o porteiro, o Lucas, e perguntei se havia uma moradora no 306. Ele hesitou antes de dizer: "Tem sim, a dona Cleusa, mas ninguém viu ela há anos. Dizem que ela continua ali, mas nunca desce, nunca fala. Só responde por carta. Quando alguém se aproxima, escuta coisas." Ele tirou do bolso uma chave, olhou para mim e disse: "Se for corajoso, vai de dia, e nunca sozinho." Fiquei alguns dias sem subir pela escada do fundo. Usava a da frente, mesmo que desse a volta, só que naquela noite a da frente estava trancada com corrente, sem explicação. Tive que subir pelo fundo. Quando passei em frente ao 306, o som mudou. Era um sussurro que me chamava pelo nome, mas não com minha voz, com a voz da minha mãe, que morreu no ano passado. Baixa, lenta, chorosa. Tremendo, desci até a portaria e pedi as imagens da câmera de segurança. Não mostravam nada. O horário das 3h20 até 3h34 era um trecho corrompido, segundo o Lucas. Ele disse que era assim quase toda noite. Os sensores não detectavam movimento, mas se colocasse um microfone perto da porta do 306, ele gravava. Uma senhora cantando, ou alguém tentando imitar uma. Decidi fazer o teste. Posicionei o celular próximo à porta do 306, escondido dentro de uma caixa de encomenda. Ativei a gravação por controle remoto. Voltei no dia seguinte. O aparelho estava fora da caixa, com a tela rachada. Ainda assim, o áudio ficou salvo. Na gravação, escutei meu nome sendo dito repetidamente, entrecortado por sons de unhas no piso e alguém sussurrando: "É ele agora, é ele agora."
Naquela noite não consegui dormir. Os sons começaram mais cedo, por volta das 2h50. Raspar de cadeira como se alguém estivesse sendo arrastado e um som grave de algo estalando, como ossos se reorganizando. Às 3h24, a parede entre meu quarto e o apartamento 306 estufou. Levemente, como se alguém estivesse pressionando do outro lado com a testa. Pela primeira vez pensei em chamar a polícia, mas enquanto digitava, meu celular apagou. Não desligou. Apagou completamente, e o ar do apartamento mudou. Um calor abafado, cheiro de saliva velha e metal. Do lado de fora, passos lentos no corredor. Vi pela corrente da porta uma figura curvada, com o pescoço torcido, os cabelos cobrindo o rosto e pés descalços arrastando. Parou em frente à minha porta e sorriu. O sorriso durou longos segundos, imóvel, enquanto a figura permanecia ali. Os pés virados para dentro, os dedos dobrados para trás, como se as articulações estivessem soltas. A cabeça tremia levemente, como um ventilador velho tentando girar. Quando finalmente se virou e desceu as escadas, deixou um rastro no chão. Uma trilha fina de algo viscoso, escuro, como se escorresse de dentro da pele. Esperei amanhecer. Não dormi. Quando o sol entrou pela janela, desci até o térreo para ver o rastro, mas ele havia sumido. Nenhuma marca, nenhuma câmera captou. Voltei ao terceiro andar. A porta do 306 estava fechada, mas agora havia algo diferente. Marcas de mãos no batente. Muitas, sobrepostas. Algumas pequenas, outras grandes demais, todas voltadas para fora, como se tentassem manter algo lá dentro. 2 dias depois, a energia do prédio caiu de novo. Terceira vez no mês. Dessa vez o gerador também falhou. Às 3h20 da madrugada, acordei com um som que parecia tecido rasgando lentamente. Saía da parede da sala. Uma voz sussurrava entre os estalos. Já é quase você. E logo depois, ouvi batidas vindas de dentro do meu guarda-roupa. Não fui até lá. Esperei. O som continuou por 20 minutos. Na manhã seguinte, decidi sair, ir embora de vez. Ao abrir a porta, encontrei um bilhete no chão, não manuscrito, mas impresso, em letras tortas. Se sair agora, ela vem com você. Junto do papel, uma mecha de cabelo preso com fita vermelha. O mesmo laço que minha mãe usava no dia em que foi enterrada. Comecei a chorar sem entender por quê. A lembrança do enterro veio nítida, mas havia algo errado. No vídeo que gravei com a câmera do corredor, a figura da noite anterior aparece nitidamente. Ela para diante da minha porta, se curva e coloca algo no chão. Mas quando ela se vira para subir, a câmera capta seu rosto por um segundo. Era o meu rosto. Igual. Só que com os olhos pretos como carvão e a pele puxada, esticada demais, como se mal coubesse no osso. E no canto da boca, um segundo sorriso. Naquela noite, às 3h20, ouvi um som que não vinha de dentro nem de fora. Vinha de cima, como se alguém tivesse rastejando pelo teto. A luz da cozinha começou a piscar, e as paredes pareciam suar. Gotas escorriam como lágrimas do rejunte. Quando fui até o banheiro, o espelho estava completamente embaçado. Escrevi com o dedo, "Quem tá aí?" A resposta apareceu segundos depois sozinha. "Você." O som de cadeira arrastando voltou, mas dessa vez dentro do meu apartamento. Fui até a sala com o celular em mãos, câmera aberta. O sofá estava movido. A televisão ligada, sem som, exibindo apenas minha imagem congelada. Uma foto de mim dormindo, tirada de cima, como se alguém estivesse em pé na cabeceira da cama. Atrás de mim, na imagem, algo se formava. Um rosto. Aquela mesma mulher. Ou eu corri até a porta, trancada. A chave girava, mas a fechadura não cedia. O olho mágico estava escuro, como se coberto por dentro. Então ouvi de novo a voz. "É você, só falta aceitar."
Se negar, ela ocupa. As paredes começaram a rachar. Pequenas fendas por onde escorria um líquido branco viscoso com cheiro de ferrugem. E do chão, mãos surgiram. Mãos idênticas às minhas, agarrando meu tornozelo. Não lembro exatamente o que fiz depois. Só lembro de acordar deitado no chão da portaria, com o porteiro me sacudindo. Segundo ele, eu gritava em outra língua, arranhando o chão com os dentes. Subiram ao meu apartamento. Tudo estava no lugar. Mas na porta do 306, colado do lado de dentro do olho mágico, havia uma foto. Era meu rosto, de olhos fechados com a boca costurada. Me mudei na manhã seguinte. Não contei nada a ninguém, mas semanas depois recebi uma mensagem de número desconhecido. Apenas uma foto. O corredor do 3º andar. Luzes apagadas. E no meio da imagem, em pé, a figura de costas. Corpo curvado. Pés descalços. Cabelos até o chão. E nas mãos, um laço vermelho. Meu nome escrito nas costas com algo que parecia queimado na pele.